Por muito tempo eu achei que a minha vida não teria significado nenhum. Quando criança, quando criança eu pensei, bom, eu quero ser jogador, velho. E eu vou ser jogador. Eu achei que as coisas chegariam até mim. Caralho, como eu era inocente, mano. Sem um pai, só com a minha mãe. Minha mãe com a mentalidade mais pequena que uma formiga. As pessoas ao meu redor, pensamentos medíocres. Não quero culpar eles. Eles não têm culpa nenhuma, cara. Isso veio da geração anterior deles. Tá tudo bem, tá tudo certo. E se não fosse a internet, se não fosse os vídeos que eu assisto, se não fosse os livros que eu leio, eu seria igual a eles, cara. Seria exatamente igual a eles. E hoje é domingo, cara. Hoje é domingo, sabe o que eu estaria fazendo? Se eu não tivesse nessa jornada, nesse processo, estaria provavelmente com uma dor de cabeça do caralho. Estaria lembrando das merdas que eu fiz na noite anterior, lembrando das gurias que eu fiquei, lembrando das bobagens que eu falei. E quando você está nesse processo, cara, vão surgir algumas armadilhas. Você talvez tenha que voltar pro passado. Cara, ontem à noite, sábado, eu gravei um vídeo. Eu não sei se eu posto aqui ou se eu deixo em outro ambiente. É um pouco meio pesado. E aí, cara, veio um amigo que eu nunca mais tinha visto na vida convidar para sair. Veio gente falando de uma festa que ia bombar. Sério. Gurias postando foto de vinho. Mano, e eu alinhado com o meu propósito. Mano, eu tenho que acordar bem amanhã, porque eu quero gravar um vídeo, eu quero fazer um site. Para quem não sabe, eu estou iniciando um programa, vou deixar aqui embaixo o link, para quem está perdido, para quem tem sem caminho. Nesses últimos anos, cara, eu fui e voltei para o mesmo ciclo, para a mesma jogada, para a mesma ladainha, a mesma história contando todos os dias. Cara, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Mano, eu mudei por um tempo, por um ano. Um ano. Eu mudava e voltava. Eu acredito muito que o estímulo da cidade onde você mora é muito difícil tu desvincular disso. Ontem mesmo, se eu não tivesse a mentalidade que eu tenho agora, eu teria caído nessa armadilha, eu teria saído, bebido com os amigos, ou sei lá, teria ido num rolê aleatório que não me agrega em nada, sabe? E hoje eu estaria de ressaca, hoje a minha vida seria a mesma coisa. E se repetiria do jeito que sempre se repetiu nos últimos 30 anos, cara. Sei lá, 30 anos não, 20 anos. E eu sempre achei que eu seria alguém na vida, que alguma coisa ia surgir para mim e eu seria aquele cara interessante. E eu ficava perdido. Qual é o meu propósito? Perguntava para Deus, qual é o meu propósito? Me fala, cara, o que eu tenho que fazer? E, mano, ontem eu vendo um vídeo e tá escrito no livro do George Peterson. Eu leio esse livro, eu leio livros dele. O cara é muito inteligente, muito interessante. Se você não conhece, busque se aprimorar. E ele tem uma frase assim: se você tá perdido no meio dessa jornada, busque uma luz, seja uma luz entre os homens. Foi essa frase que o cara falou no vídeo, que ele tirou do Jordan Peterson. E eu venho fazendo isso sem conhecer essa frase. Não conhecia essa frase. E a minha busca, meu propósito é esse. Por muito tempo eu tentei ajudar amigos, pessoas próximas, eu já tinha falado em algum vídeo. E eu posso até contar um relato aqui que eu fiquei um ano, cara, um ano, tentando ajudar um amigo que tinha sofrido uma traição da esposa dele que tinha um filho com ele. Eu sei que muitos caras vão falar assim, ah, o cara é betinha. Eu sei, tudo bom, tudo bem, cara, mas quem é você para julgar alguém, cara? Quem nunca caiu nessas ladainhas? Quem nunca foi... Parou um carro com som alto aqui, eu tive que pausar o vídeo. Mas você pode julgar, cara. Ninguém sabe a história um do outro. É muito fácil julgar alguém que tá morando na rua, que foi traído por uma mãe solteira. E sim, ele tava com uma mãe solteira. O cara assim, ó,
um dos amigos que eu mais considero, por isso que eu fiquei 1 ano tentando ajudar ele. E mesmo assim, cara, não importa o que tu faça, não importa o que tu fale, ele vai retroceder, cara. Eu ajudei ele a ficar com mulheres que ele nunca ficaria. Eu ajudei ele a dando conselhos, falando tudo exatamente como são as mulheres hoje em dia. Porque o relato é assim, é o seguinte: ele pegou uma traição. Ele era mecânico junto comigo. Ele pegou uma traição com a esposa dele, que já tinha um filho dele e tinha um filho de um outro cara. Eu sei. É meio repetitivo isso. Mas o seguinte, ele perdoou ela por um tempo. E ela continuou fazendo isso. Até que chegou um momento que ele se esgotou e quis dar um pé na bunda dela. Ele conseguiu, cara. Ele conseguiu por um tempo fazer isso. Só que, cara, é aquela coisa. Ele tava num processo de bombeiro, que ele ia conseguir trabalho novo, né, cara? Ele ia ser bombeiro. Ele tava nesse processo seletivo. E aconteceu que ele passou nesse processo seletivo. E adivinha só o que aconteceu? A bendita conseguiu manipular ele, voltar com ele, mesmo ela tendo feito todas essas merdas. É triste essa história, cara, porque eu fiquei 1 ano praticamente ajudando esse cara e ele retrocedeu. Não tenho nada que ver com isso, mas imagina o quanto é sofrido a cabeça de uma pessoa que tem que contar essa história para si mesmo. Cadê a honra que ele vai carregar para o filho dele? Qual é a honra que ele vai carregar para as seguintes gerações? Ao saberem que ele foi traído e mesmo assim não teve o pulso firme de não voltar atrás, de seguir o caminho dele, buscar conhecimento, propósito. Um cara que fazia educação física, tinha uma mentalidade muito boa, mas muito fraco em relação às mulheres. Esse é só um relato. Hoje é domingo, eu vou na academia, eu vou continuar esse vídeo, eu tenho mais coisas para falar. E assim que eu voltar da academia, que hoje ó, outra coisa que eu não faria, ir na academia num domingo. Se eu tivesse ressaca, tu acha mesmo que eu ia numa academia? Treininho concluído. Deixa eu fechar. Cara, agora eu quero que me explique como que eu me sinto mais feliz agora. Não me enchi de dopamina barata, tô seguindo os meus planos. Se eu tivesse saído ontem, eu não sou contra quem sai no outro dia. Eu sou contra tu abdicar dos teus planos, teus objetivos, pra não viver teus sonhos. E é de uma sensação muito boa, cara, quando tu tá numa festa com álcool na mente, dando risada, chegando nas minas. É bom, eu não vou mentir. Mas por que no outro dia a gente se sente tão vazio, tão solitário, velho? E parece que a gente tá desalinhado com o nosso propósito. É aquela coisa, o mundo ele sempre vai te puxar, ele é obscuro, ele sempre vai te puxar pro mal. Tem o bem e o mal, cara, não importa. Então, o bem é muito mais difícil. É muito mais difícil a gente abdicar das tentações, dos vícios, do entretenimento. E eu saí da academia e eu refleti, cara, o principal de tudo, assim, um cara que tá buscando autodesenvolvimento, é começar na academia, velho. Porque, ó, vou te dar o detalhe. Quando você começa na academia, você começa a gostar, e todos os dias, tem muita coisa ruim que tu deixa de fazer. Tu vai pensar, pô, se eu for me alimentar agora com porcaria, o meu desperdício de tempo, de dinheiro que eu investi na academia, na mensalidade, eu vou estar desperdiçando, né? Pensar no desperdício que a gente vai ter. Se eu beber, eu vou estar jogando todo o trabalho que eu tive durante a semana pra quê? Pra, sei lá, mano, pra se sentir melhor. E não compensa. A maioria das vezes não compensa, sabe por quê? Porque aí o teu trabalho foi em vão. Não só, olha só, quando tu sai à noite, tu dorme mal, tu não dorme na verdade, né? Porque tu chega de madrugada, tu bebe, tu gasta grana, tu tem frustrações de chegar em gurias que tu
te desprezam, e eu posso te dar 100% de certeza, cara, tu não vai conhecer ninguém interessante em balada. É real, mano, um cara que saía todo final de semana, eu era viciado nessa porra. E olha só, todo mundo que namora alguém, que já namorou alguém, uma mina de balada, mano, elas são viciadas nessa porra também. Pra ela se desvincular disso daí, ela tem que entrar num propósito muito profundo, entrar numa igreja, sei lá. E isso é uma coisa que eu queria falar. Pessoas da igreja querem limpar a sua alma com as porcarias que eles fizeram no passado. Nada contra, mas a igreja também é uma grande armadilha. Esse é um outro assunto, não queria entrar nisso. E, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, cara, comece pela academia. Se você é sedentário, sua vida vai alavancar, mano. Começar pelo menos na academia. Porque lá, tá, tudo bem, tem um monte de cara bitolado lá, querendo ser um mais forte que o outro, enche o cu de bomba. Mas tu não, cara. Tu tem um outro propósito. Tu quer melhorar de vida. Tu quer aumentar a tua produtividade. A academia é exatamente isso, mano. Ela te deixa disposto todos os dias. E aí tu muda a sua alimentação, teu sono melhora. Aí tu começa a entrar num fluxo de desenvolvimento, autoaperfeiçoamento, que do nada tu percebe que a tua vida já deu uma reviravolta. Tu entende o que eu quero falar? E foi assim comigo. Eu fiquei 3 anos focado na academia. Parecia que a minha vida não estava mudando. Mas só o fato de eu ter disciplina de ir todos os dias na academia, claro, eu faltava alguns dias, mas enfim, o fato de eu ter disciplina nisso me fez focar em outras áreas. Bom, eu comecei a focar na alimentação, comecei a ter disciplina no trabalho, comecei a ganhar mais dinheiro, e isso tudo porque eu criei uma raiz da academia, eu criei uma estrutura, uma base, né? Que nem aquele prédio que a gente ergue assim, tem que ter uma estrutura, tem que ter toda uma base, concreto. E aí quando tu constrói esse concreto, tu cria confiança para fazer outras coisas na vida. Tu entende o que eu quero falar agora? Faz sentido para você? Então por isso que eu sempre vou bater na tecla. Todos os meus vídeos aqui, cara. Começa a academia, cuida do seu corpo, mano, cuida da sua mente. Isso é muito importante. Eu vou deixar o link aqui de um treinamento que eu tenho. Espero que algumas pessoas, pelo menos, entrem lá e avaliem para ver se é interessante ou não. Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que esses 10 anos, mais ou menos 10 anos que eu venho nesse ciclo de volta, de subida e de descida, eu tenho um atalho, cara. Eu tenho uma estratégia que eu monto e que eu vou passar para quem adquirir esse treinamento, cara. É um programa que eu criei e eu tô muito dedicado a isso. Eu acredito muito nisso, que vai ajudar outros homens, outros caras que estão nesse aperfeiçoamento, estão perdidos na vida, estão buscando um caminho. E espero que você goste, tá? Um grande abraço e fique com Deus.